do apóstolo São João, 1 São João 2:25. Capítulo 2 da carta do apóstolo João, primeira carta, 2:25. Uma boa noite a todos, mais uma vez, Deus abençoe aqui todos presentes, os nossos irmãos através da internet, também uma boa noite a todos. Nós vamos então ler a primeira carta do apóstolo São João, capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amado Jesus, Pai querido, queremos pedir mais uma vez a presença bendita do Senhor, a unção preciosa do Teu Espírito Santo, em cada ouvido, Pai, nos lábios daquele que fala e nos ouvidos daqueles que ouvem, ó Pai. Que Tu possas tirar toda dúvida, todo o empecilho, Pai, tudo aquilo que atrapalha o Senhor de trabalhar na vida dos Teus filhos, Pai, e que impede os Teus filhos de ter uma vida plena de comunhão com o Senhor, que possamos ser esclarecidos com mais luz da Tua palavra, termos mais entendimento com a clareza da Tua verdade, Pai. Ajuda-nos enquanto falamos de coisas que só o Senhor pode interpretar para os Teus filhos, Pai. Só o Teu grande Espírito Santo, este ser sobrenatural, para dar luz e clareza para aqueles que ouvem a Tua palavra e para aquele que prega o Seu Evangelho. Nos ajuda, Pai. Mais uma noite nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos, então, falar um pouquinho mais acerca da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar na mesma linha, somente pregar sobre o profeta e a esposa, confundidos pelo ministério do profeta e da esposa de Cristo. É o que o profeta pregou, né? É o que o profeta pregou aqui na mensagem A Era de Laodiceia. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que eu creio que é importante. 81, a Era de Laodiceia, o profeta diz: sim, Senhor, a igreja já não é a boca de Deus, ela é sua própria boca. Por isso Deus está voltando-se contra ela. Ele a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Amém? Então, aquilo que parece ser ruim, né? Deus trazer confusão para os revelados não é, né? Aquilo que parece ruim, né? Falar que Deus, Ele traz confusão, foi o próprio Jesus que disse isso, né? Como nós falamos ontem. Então, Deus, Ele faz isto propositalmente. 21, desvelar de Deus. Meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. E cada vez que você toma as fitas e as ouve, cada vez que você toma os CDs e os ouve, porque as fitas traz a mensagem do profeta, o CD traz a mensagem da esposa, mas é uma mensagem só. Nós temos luz para isso, né? E eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual
Mas se você é carnal, você não vai conseguir compreender. Se você é carnal, Deus vai confundir você. Está confundindo muitos hoje com o ministério de João, a esposa de Cristo. Como Brana também está confundindo muitos hoje com o ministério do sétimo anjo. Então veja, espero que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Falando por parábolas, falando por enigmas. Está vendo? É uma coisa, às vezes nós temos que dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem. Olha, isso se repete em cada era, em cada geração que ouve a palavra do dia, uns se confundem e vão embora. Uns são espirituais e têm entendimento, e pode ler as entrelinhas, porque as entrelinhas mostram para mim e para você o que Deus está tentando nos dizer. É isso que o profeta está dizendo. A revelação da terceira etapa está nas entrelinhas. É a forma de Deus revelar espiritualmente, tentar mostrar para a igreja o que Deus está tentando fazer espiritualmente, sem dizê-lo diretamente. Ele diz de tal maneira que possa uns a saírem, alguns irem embora, e outros a ponderarem a respeito. Mas isto é feito propositalmente. Precisa ser feito desta maneira. É como quando a gente fala, né? O príncipe da paz não veio trazer paz. O príncipe da paz veio trazer espada. O príncipe da paz não veio trazer união, ele veio dividir, separar a sua igreja. É isso que a palavra faz. A palavra vem para tirar a palha para que o grão permaneça. Jesus ensinou isso. Ele veio por fogo, ele diz. E o que quero se já tenho feito? O fogo que ele colocou lá em Jerusalém, veja a confusão que deu lá em Jerusalém, quando Jesus, a palavra, entrou em cena. E existia lá, como ele vai falar aqui, né, 3 classes de gente lá. Então não é diferente hoje. Deus trabalha no âmbito espiritual. Se você tiver uma mente carnal, você vai se confundir, porque a nossa mente ela não tem capacidade de compreender Deus. Muitos foram embora. Nos dias do profeta, ele disse, olha, depois da abertura dos selos, perderei milhares de meus amigos. Agora, a gente não tem 100 amigos, né? A gente não tem 100 amigos. Então, quando você prega a verdade da palavra de Deus revelada, ela está em mistérios, ela está em parábolas. E só é revelado a quem Deus quer revelar. Então muitos vão embora, porque não compreendem. Não é diferente hoje. Os irmãos percebem que hoje não é diferente. Depois que o Deus usa o homem, ele vai embora. É hora de se aparecer os revelados e os manufaturados. Depois que o mensageiro parte, todo mundo quer pôr sua opinião na mensagem do homem que partiu. Por isso há esta confusão. Pessoas que nem são chamadas para ser ministros, querem ensinar uma coisa pela qual não foi chamado, trazendo confusão no meio das pessoas. Isto, diz o profeta, é feito propositalmente. Tem pessoas que elas vão se confundir, elas não vão permanecer, elas vão colocar suas próprias interpretações. Olha, 94, quem dizer ser estes? Preste atenção, políticas. Agora, nós tomemos por exemplo, para vermos as pessoas, se as pessoas são projetadas para estar em 3 classes. Tomemos a política. Há alguns que são partidários entusiasmados de um homem. O outro grupo o odeia. É assim na política e assim na religião. O outro grupo não sabe o que fazer acerca dele. Eles não sabem qual. Isto os lança em confusão. Este homem diz, ele é um grande homem. E se ele
se ele se tornará o nosso melhor presidente. O outro diz, ele não passa de um renegado. Então o do meio, olha para você ver, o do meio, eu não sei o que fazer. As três classes de crente e as três classes que existem também na política. Estão vendo? Veja, somos projetados deste jeito, somos constituídos desse jeito, é assim que os seres humanos são. Tinha de ser assim para cumprir a grande economia de Deus, e para fazer sua realização, que ele ia realizar na terra. O homem teve que ser projetado deste modo. Um é crente, o outro é manufaturado, e o outro é um incrédulo religioso. Um é certo, olha, um é certo, o outro é errado, e o outro fica entre os dois. Sempre tem sido desta maneira. Observe, eles fazem isso todas as vezes que não sabem. O homem do meio, preste atenção aqui, ó. O homem do meio é o religioso. O homem do meio é o que está em um lugar ruim. Por quê? Um pode expor o assunto, porque ele pensa que é certo, né? O outro pode mostrar de que modo ele pensa que é errado, né? E o do meio não sabe nada acerca do assunto. Ele não sabe para que lado virar, e é exatamente assim na religião. As pessoas fazem a coisa hoje acerca do seu destino eterno. E aí você tem a política que divide por causa desses três tipos de gente, e você tem na religião também, em cada geração, esta política religiosa que divide as pessoas. Mas sempre o manufaturado é o do meio, ele não sabe o que fazer, ele está confundido. Confundido. Olha, a mensagem reconhecendo o seu dia, sua mensagem. O diabo faz isto. Mas como os judeus de antigamente, eles não viram a palavra, Jesus disse para os seus, ele disse para os seus discípulos, examinais as escrituras, vem, vocês sabem, vocês estão confusos quanto a mim e meu ministério. Examinais as escrituras, porque vocês pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eles te dizem o que minha mensagem é, o que é minha mensagem. Se vocês não podem crer em mim, creia nas mesmas palavras que Deus está interpretando para você. As minhas obras identificam quem eu sou. É só você olhar as obras. A obra de cada um de nós identifica quem nós somos. A obra que eu pratico, você pratica, a fé que você tem, a fé que você pratica, identifica quem você é, identifica quem nós somos. Por suas obras, pelo seu testemunho, pelos seus frutos, vós conhecereis. Então, irmãos, sempre há essas três raças de pessoas na terra. O profeta classificou isto. Ele disse assim, há os sodomitas, preste atenção nesse quadro. Há os sodomitas, ímpios, mundo incrédulo, certo? Sodomitas é ímpios, mundo incrédulo. Lotitas é os religiosos, a igreja e o manufaturado. Grave bem isto. E há o eleito, a noiva e o crente. Sempre três raças de pessoas. Em cada era houve essas três raças. Não existe mais do que essas três. Aí aparecem as ramificações de uma dessas três. O crente, o manufaturado, né, e o incrédulo. Não tem quatro, é três classes de crente. Então veja, no tempo do profeta, os pentecostais eram a igreja. No tempo do profeta, os pentecostais eram a igreja. Você tinha os ímpios, você tinha a igreja, o manufaturado, e você tinha o eleito, que era Brana, os que criam na mensagem de Brana. No tempo da esposa hoje, meu irmão, os da primeira e segunda etapa é a igreja, os manufaturados.
Não existe outro povo. Você tem, em toda era, em toda geração, você tem essas classes de pessoas. No tempo, presta atenção, no tempo de Lutero, a Igreja Católica era o manufaturado confuso. No tempo de Lutero, você tinha o ímpio, né, que nós não precisamos falar muito dessa classe, os ímpios, né, os sodomitas são os ímpios. Aí você tem o manufaturado, que é a igreja é sempre a confusa. Né? E você tem o eleito do dia, a palavra manifestada, o crente verdadeiro. Mas o manufaturado, a igreja, o crente incrédulo, ele é o que fica confuso e fica em cima do muro, não sabendo o que fazer com a palavra. No tempo de Wesley, os luteranos que não se converteram a Wesley se tornaram os manufaturados. Os irmãos estão captando? No tempo de Wesley, quem eram os manufaturados? Os luteranos, porque ficaram confusos com a mensagem de Lutero, com a mensagem de Wesley. Eles ficaram confundidos. Agora, vamos lá, no tempo dos pentecostais, os formais wesleyanos metodistas eram os religiosos manufaturados que ficaram confundidos com a restauração dos dons. Sempre esta classe de pessoas. Agora, no tempo de Branham, presta atenção agora, no tempo de Branham, os pentecostais, vamos para o tempo de Branham. No tempo de Branham, os pentecostais eram os manufaturados que resistiram à verdade e ficaram confundidos. Você tem a era laodiceana, os ímpios, os sodomitas, e você tem a igreja pentecostal que resistiu à verdade, ficou confundida com o ministério de William Branham, o Elias, que veio para restaurar todas as coisas. Eles ficaram em cima do muro. Eles se confundiram com a verdade da palavra no ministério do dia. Então olha aqui, ó, você tem Billy Graham, foi isso que o profeta disse. Você tem Billy Graham. O que representa Billy Graham? Sodomitas, ímpios e o mundo. Era o povo para o qual Billy Graham foi enviado, para pregar o arrependimento. Aí você tem Oral Roberts. Oral Roberts era os lotitas religiosos manufaturados, que tinha a mensagem pentecostal. Olha para você ver. Quando você vem a Branham, você tem Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Billy Graham, sodomita, mundo e os ímpios. Oral Roberts, os lotitas religiosos manufaturados, confundidos com a mensagem de Branham. Branham representava os crentes, os eleitos, os brahmitas. E agora você vem para o tempo da esposa, porque em cada tempo tem que ter esse tipo de pessoa. No tempo da esposa, os manufaturados são os da primeira e segunda etapa e os da terceira etapa pirata, que são ramificações da mesma mensagem, porque são copiadores. No tempo da esposa de Cristo, quem é os manufaturados? A igreja, porque você tem os ímpios, os ímpios, os sodomitas de Billy Graham, sempre você vai ter. E agora você tem os da primeira e segunda etapa, os da terceira etapa pirata, que não viram a revelação da terceira etapa, quando João profetizou de novo, trouxe a clareza da revelação, explicando o que o irmão Branham não podia explicar. E aí você tem agora os da terceira etapa pirata, da primeira e segunda etapa, que ficam confusos, não sabem o que fazer com a mensagem integral que João trouxe. Aí eles pegam um pouco, crê num pedaço, crê na outra parte, não crê, e formam esta divisão e esta confusão. Quando João representa o verdadeiro crente agora. João é o tipo da noiva de Cristo, representa o verdadeiro crente, que não está confundido. O ministério de João veio trazer e revelar o verdadeiro crente que tem comido o livrinho com João, e está esclarecido e não está confuso. A palavra do dia, meu irmão, separa o grupo eleito. Ela separa dos confundidos e manufaturados. Sempre foi assim, sempre será assim. Então, grave muito bem isso, irmãos, viu? Lotitas, sodomitas, lotitas e bramitas. Sempre vai ter essas duas raças representando
a fé que eles têm, a incredulidade deles, né? Então Deus tem sempre um ministério do dia com um homem da sua escolha para ajudar o eleito a não ficar confundido, né? Mas o reprovado não pode entender, ele fica confuso, né? Ele fica confundido e ele coloca a sua própria opinião na palavra de Deus e se confunde. Por quê? Porque Deus fala que precisa ser desta forma. É assim que Deus trabalha, né? Então, cada ministério, irmãos, as pessoas têm que saber, foi um dom de Deus ao mundo. Deus enviou o seu homem com uma mensagem para o eleito, com mais luz e dando mais entendimento para os eleitos não se confundir, para nós não entrarmos em confusão. Tá certo? Não é que Deus veio nos dividir, irmãos. Não é que Deus veio nos separar. Sabe o que Deus veio fazer? Nos tirar da confusão. A palavra do dia, quando ela manifesta, o que é para os incrédulos e os manufaturados uma confusão, para Deus é o meio que Ele usa para tirar nós da confusão. Porque nós estávamos na confusão de uma mensagem que nós não tínhamos. Por que existe confusão? Porque as pessoas se estabelecem em uma interpretação errada depois que o mensageiro parte. O profeta partiu, apareceu-se a confusão no meio do povo do profeta, crendo que ele não revelou o 7º selo, crendo que ele vai voltar para pregar alguma coisa antes do rapto, crendo numa ressurreição isolada, crendo que a visão da tenda não se cumpriu. É o que nós criamos, estávamos confusos. Quando João entra em cena, ele é a palavra que tira toda dúvida e toda confusão. Porque a verdadeira fé vem por ouvir a palavra de Deus. E João é a palavra de Deus manifestada. Quando nós ouvimos João, nós saímos da confusão da primeira e segunda etapa, do meio dos manufaturados. É duro dizer isso, mas é verdade. Eu era um manufaturado, porque eu não tinha toda a mensagem de William Branham. Cansei de ler os selos, cansei de ler a mensagem do Mombrana. Nunca fiquei sabendo da segunda vinda de Jesus Cristo nesta nuvem. Não me canso de pregar isso. Nunca fiquei sabendo do novo nome, da terceira etapa. Eu estava esperando o 7º selo se abrir. Um manufaturado, porque o Apocalipse 10 é o 7º selo. E quando João profetizou e comeu o livrinho, ele mostrou para nós a nossa insensatez. E por termos eleição de crente, nós saímos da confusão. Não é que nós entramos em confusão por sermos divididos e separados, não. Para o crente, a palavra vem tirar ele da confusão. Hoje nós estamos esclarecidos. Então veja, a mesma mensagem, o mesmo ministério, o mesmo homem que esclarece, também confunde o outro. Não foi isso que Jesus fez? Abençoou um e amaldiçoou outros. Salvou uns e condenou outros. A mensagem, ela faz isto. Deus é quem faz isso, diz o profeta. Deus faz isso propositalmente, como nós lemos aqui, no ministério do dia. É dito coisas, pregado coisas, para trazer confusão, mesmo para levarem as pessoas a irem embora, dividir o grupo, né? Como eu li aqui no Desvelar de Deus 22. A pregação do dia, meu irmão, faz uns irem embora confusos e outros refletirem sobre o assunto e serem esclarecidos. Esses que vão embora, eles não param para examinar a Escritura, a mensagem. Eles têm já formado uma opinião em suas mentes. Eles já têm uma semente no ventre. Eles não podem conceber da palavra, porque eles já têm algo dentro do coração. Os não eleitos não compreenderão Deus, irmãos. Mas não é que nós somos melhor do que eles, não. Nós somos do mesmo jeito deles. O problema é a eleição sobre nós. É a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Nós não vamos chegar lá porque somos alguém, temos alguma coisa, ou alguma virtude, não. É porque Deus quis nos salvar. É por causa... É como o ladrão da cruz.
Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. A graça soberana não pediu opinião para ninguém. Jesus já tinha pago o preço do pecado daquele ladrão. Jesus podia salvar ele quando ele quisesse. E Jesus salvou sem dar satisfação para ninguém. Nossa, mas um ladrão daquele, Jesus levar ele para o paraíso? Sim, foi a graça de Deus, pagou o pecado daquele ladrão, pagou o meu pecado. Irmão, Jesus leva para o céu quem Ele quer. Eu não tenho que dizer nada, é Ele que pagou o preço, a compra é dele, Ele fez o que Ele quis, com o que Ele comprou. Não temos que condenar, ou achar que somos melhor do que Jesus, não. Muitos vão para o fundo do inferno e serão condenados. Muitos que você pensa que vai ser condenado, vai estar lá no céu. Viu? E quem é nós para questionarmos? Ô Senhor, o Senhor trouxe esse irmão para cá? O Senhor trouxe essa irmã para cá? O Senhor trouxe essa mulher samaritana para cá, Jesus? Olha quantos maridos ela teve lá na terra. Olha, esse ladrão roubou a vida inteira, e na hora da morte o Senhor salva ele. Hã? Quem somos nós, meu irmão? Nós somos um ladrão também, viu? Ah, mas eu não roubo. Será? Será que nós não roubamos? Hã? Será que nós não roubamos o tempo de Deus? Será que não somos ladrões? Não damos a Deus o tempo que Ele merece? Hã? E para dizer os nossos deveres cristãos, quantos ladrões que não dão dízimo para Deus? Um assunto melindroso, mas às vezes você tem que falar. Quantos acham que não devem nada para Deus e estão devendo tudo? Então, meu irmão, Jesus Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado. Ele leva quem Ele quer. Não pode o oleiro, dono do barro, fazer o que ele quiser com o barro. O barro é dele. Cria um vaso bonito para a honra e cria um vaso feio para a desonra. É isso que Paulo falou, né? Você nunca vai imputar injustiça a Deus. O que mais os ateus incrédulos gostam de fazer é imputar injustiça a Deus. Oh, como é que pode esse Deus bondoso que vocês falam aí deixar Hitler matar os milhões de judeus, criancinhas, velhos lá, e ficar de braço cruzado? Este é o pensamento do incrédulo, viu? Ele não sabe que tem uma semente que é do diabo na terra, que não presta para nada. O profeta diz, só bucha de canhão. Tem gente que nasceu só para ser bucha de canhão. O que nós vamos fazer? Culpa de Deus? Não. Culpa da Eva e do pecado que nós cometemos. Viu? Não é só Eva, não. Nós somos culpados também. Porque Eva teve o direito de escolher e escolheu errado. Você e eu temos o direito de escolher hoje também. Ou você escolhe a fé genuína na luz da palavra do dia, ou você escolhe uma interpretação errada do diabo na boca dos manufaturados. Porque o profeta diz, Eva era a pessoa do meio, ali no jardim do Éden. Você tinha Adão, o crente verdadeiro, você tinha Satanás, o ímpio, e você tinha Eva, o crente manufaturado. Foi o manufaturado que deu ouvido à interpretação errada, Eva, que causou todo o problema. Sempre é o religioso do dia, o manufaturado que causa o problema. Olha, os crentes não ficam confusos, eles creem e são esclarecidos. Os incrédulos vão embora, os manufaturados ficam confusos. No templo do profeta tinha os fanáticos, presta atenção. No tempo do profeta William Branham, tinha os fanáticos que foram além, chamando William Branham de nosso Senhor Jesus. Queriam batizar no nome de Branham. Jesus falou, eu vou deixar o ministério, porque eu não quero ser um anticristo e tomar o lugar do meu Senhor. Olha, irmão, presta atenção, tenha luz disso aqui. William Branham não era Jesus e não queria ser Jesus. Mas e se eu disser para você que depois da terceira etapa, Jesus quis ser Branham? Porque se Jesus não foi Branham, Branham fez obras maiores do que Jesus. Se Jesus não foi Branham, o livro foi aberto por um profeta e não pelo Cordeiro, que era o único digno de abrir o livro. Então, você tem que saber posicionar estas coisas para não ser confundidos. O irmão Branham estava pregando arrependimento como João Batista.
Aí confundiram ele com Jesus, como confundiram João Batista com o Messias. Quiseram interrogar João Batista se ele era o Messias porque batizava. Ele falou: eu não sou o Messias, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí quando vem Jesus o Messias, o que Jesus falou? O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos disseram: olha, uns João Batista, uns Elias, uns Jeremias ou um dos profetas. Então veja, quando João era profeta, confundiram ele com Jesus, o João Batista. E quando Jesus era o Messias, confundiram Jesus com o Messias. O povo sempre se confunde com a manifestação de Deus. Precisa-se de uma mente profética estar sobre nós. Precisa-se de uma unção sobrenatural tomar conta da nossa mente, do nosso coração. E o que você tem que fazer? Se entregar para isso, não colocar os seus próprios pensamentos. Tem irmão da África hoje que estão confusos com o ministério da esposa de Cristo. Não estão querendo mais ouvir nem a mim, nem o pastor Adriano. Estão confusos quanto ao ministério da esposa de Cristo. Precisa-se de uma mente profética. Olha, então eles deram ao William Branham uma honra que o William Branham não tinha. Quando ele era João Batista, quiseram chamar ele de Jesus Cristo e até de batizar no nome dele. Quer dizer, estavam confusos e foram além, dando ao profeta uma honra que ele não tinha. Aí você traz para o meio dos manufaturados, os manufaturados que estavam atrás de William Branham por causa da fama da cura divina, de escreverem livros e ganhar dinheiro. Sabe o que eles faziam com o profeta? Olha, você não pode pregar, você não tem condições de pregar, você pode ministrar a cura divina, mas deixa o ensinamento da palavra para nós. Olha para você ver, já ficaram aquém, não considerava nem o William Branham profeta. Confusos quanto ao ministério de William Branham. Então, no tempo do profeta, tinha os fanáticos que chamavam Branham de Jesus Cristo, mas tinham também aqueles incrédulos que nem consideravam o irmão Branham profeta. Veja, um vai além, outro vai aquém. Mas o crente, como o irmão Neville, né, o pastor do tabernáculo, tem os crentes genuínos que ficam no centro da promessa da palavra. Eles têm mente profética para saber o que é certo e o que é o errado. Então dão ao profeta uma honra de idolatria, querendo batizar no nome dele, e do outro lado os outros crentes que nem criam que o irmão Branham devia ensinar. Para você ver que existe o crente verdadeiro, genuíno. Ó, irmão, que Deus nos ajude a estar neste centro, de ser aqueles crentes genuínos que sabem se posicionar com a mensagem, porque nós não estamos aqui bebendo leitinho, não. Isto aqui é comida sólida, isso aqui é para os perfeitos, isso aqui é para quem já passou da justificação e da santificação, isso aqui é para quem já deixou a primeira e a segunda etapa do irmão Branham e recebeu a terceira etapa. A terceira etapa é para a mente profética, mentes espirituais, que compreende o que Deus quer fazer com a palavra. Então veja, ficam confusos com quem era Branham, o profeta. O ministério do profeta confundiu a muitos e confunde hoje ainda. Primeira e segunda etapa está confuso com o ministério de William Branham, mas Deus já tem o ministério de João. E aí você tem os do ministério de João que ficam confusos com o ministério da esposa de Cristo. Então ficam confusos com quem era Branham, mas tinha os verdadeiros que tinham luz, eram esclarecidos. Sempre você encontra essas três classes de pessoas, como nós já falamos. Homens que vêem um bom negócio na religião do dia, servem a Deus por ganho pessoal. Você pensa que no tempo de Branham, aqueles homens que viviam ao redor de William Branham, eles queriam escrever livros, vender livros, fazer revista, trazer noticiário, aquilo dava fama para eles, viu? O próprio Pierre Green, hoje, ele faz isto. O Tommy Osborne quis o ministério do irmão Branham para ter um ministério famoso, ele quis fama, e Deus deu para ele um ministério mundial. Mas quando a verdadeira palavra foi revelada, que ele deveria ter crido no profeta, ele falou: esqueça estas coisas que eu não tenho nem coragem de falar o que ele falou.
Então, como muitos estavam confusos com o ministério de Brana, e eles queriam vender livros e ficar famoso, outros, os verdadeiros crentes, criam e davam sua vida pelo ministério de William Brana. Outros davam uma vida para estar do lado do irmão Brana, vendia suas casas para estar do lado do profeta, cria do profeta. Viu? Então, o ministério do dia, Brana, ainda confunde a muitos hoje. Pessoas, por que nós estamos divididos, irmãos? Porque o ministério de irmão Brana traz confusão para a mente carnal. Eles estão confundidos, nós estamos separados. Porque Deus nos separou para sermos crentes genuínos. Agora, eles têm direito de crer que eles são também. Tá certo? O que eu tenho que fazer é examinar aqui. Examinar as escrituras, e enquanto eu prego e cito Bíblia e parágrafo, vocês têm que examinar também, para saber se o que eu estou pregando é a posição de um verdadeiro crente. Então veja, o ministério do dia do irmão Brana confunde a muitos. Ministros que creem, irmão, tem ministros hoje, que tem mais de 50 anos de mensagem, que não crê que o irmão Brana é sétimo anjo. Olha para você ver. Olha para você ver. A pessoa não crê que o irmão Brana foi o sétimo anjo, de Apocalipse 10. Estão esperando Apocalipse 10 acontecer, confusos quanto ao ministério de irmão Brana. Pessoas com um avião, esperando o retorno do profeta, confusos com o ministério de William Brana. Pessoas com um cavalo, esperando o ministério, por irmão Brana cavalgar uma vez mais. Olha para você ver a mente carnal confusa. Um tem um avião lá esperando, o outro tem um cavalo. O outro, William Souto Santiago, fez uma assombrosa tenda. Procura na internet para você ver aí. Uma tenda assombrosa, crendo que ele é o mensageiro e queria cumprir lá na igreja da tenda dele a visão da tenda do irmão Brana. Pensa para você ver. E em todos estes ministérios você tem seguidores. Tomara a Deus que você seja esclarecido hoje. Porque existe seguidor para todo tipo de doutrina e de crença. Veja, confundidos com o ministério de William Brana. Deus, quer ver? Olha, nessa mensagem aqui, a semente não herdará com uma palha. O próprio Jesus interpreta a sua própria palavra. Ele não precisa de ninguém interpretar por ele. Ele disse, acontecerá e acontece. Ele disse que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito, e ele derramou, não importa o que as denominações dizem. É o que o profeta disse, se você tem luz, este ano que vem, o profeta prega, shalom, para aqueles que têm luz, shalom, este ano que vem vocês vão ter mais luz, mais vai ser dado, mas para vocês que não têm luz, vocês vão ficar mais confundidos ainda, porque mal eles conseguiram a luz verdadeira do ministério de Elias, apareceu João, o ministério de uma só pessoa, viu? Mal eles conseguiram ver o Elias deste dia, apareceu o novo nome de Jesus Cristo na sua segunda vinda, que hoje eu vi um pregador pregar, apareceu mais uma, eu ouvi um pregador pregar que o novo nome de Jesus é sacerdote. E mais, ele crê que lá em cima tem uma bacia literal cheia de sangue. Eu já pensava que ninguém mais cria assim. Que tem uma bacia lá em cima, na intercessão, cheia de sangue, literal de Jesus. Confundidos, confusos, porque não creem na palavra do dia, irmão. Deus, ele tem um ministério do dia com uma só pessoa, porque esta uma só pessoa é o que tira nós da confusão. Se nós não crêssemos no ministério de uma só pessoa para pregar para nós a terceira etapa, nós estaríamos divididos aí como a terceira etapa pirata está, cada vez se dividindo mais. Agora, você acha que a noiva de Jesus é uma coxa de retalho? Você acha que nós vamos subir tudo nessa confusão lá para cima? Uns crendo em ressurreição isolada, uns fazendo tenda para a terceira etapa, outro crendo que o sétimo céu vai se abrir. Meu irmão, um crendo que o novo nome é sacerdote, um crendo que o novo nome de Jesus é filho do homem. Irmão, não vai, irmão, não vai. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tem uma noiva pura, que crê numa palavra pura, exatamente como foi revelada pelo sétimo anjo.
mas por não crerem no ministério de uma só pessoa, eles entram em confusão. Olha, mesmo assim ele fez isso, porque ele disse que faria, por isso ela não precisa de interpretação, Deus faz sua própria interpretação. Estas coisas que você vê, isto lhe parece ser misterioso agora. Se vocês se lembram, o mistério de vocês pentecostais, 30 a 40 anos atrás, no passado, foi justamente misterioso para a igreja metodista. Eles estavam num metodismo de santificação. Aí de repente aparece William Seymour com a igreja rolando, falando em língua, cura divina. Ficaram confundidos com o ministério do dia quando eram os pentecostais. Olha aqui. Lá atrás, no passado, foi justamente tão misterioso para a igreja metodista e a batista quanto isto é para vocês hoje. Mas agora encontre isso na palavra. Eu estou tentando mostrar a vocês. Estou tentando mostrar para vocês como vocês tentaram mostrar para eles. E então, se Deus virar e disser que isto é assim na palavra, então confirmar isto que é assim, esta é a interpretação do próprio Deus. Não precisa de ninguém interpretar isto para você. Então, cada geração se repete, irmãos. Hoje, a nossa mensagem da esposa de Cristo é misteriosa para o povo da primeira e segunda etapa e da terceira etapa pirata. Porque esses da terceira etapa pirata não creem no ministério de uma só pessoa. Eles pegaram só o que lhes convinha, mas o que eles não viram ficou misterioso para eles. Deus fez isso para confundi-los. Então veja, Deus já tem outro ministério na terra, o da esposa de Cristo, representado por João. Basta o homem do ministério do dia morrer, vem a confusão. Aqueles que se confundem, como eu estou dizendo para os irmãos hoje, pessoas no Belém do Pará que não crê mais em pastor. Pessoas que agora creem que é só ouvir o CD do pastor Osmar. Não creem nem mais em dar dízimos. Não creem mais em ser pastoreado. Irmãos da África lá, que tem irmãos que creem que o pastor Osmar é João. Que o pastor Osmar é o profeta mensageiro. Agora, deixa eu trazer luz para vocês sobre isso. Deus faz isto propositalmente. Ele disse que faria e confundiria as pessoas pelo ministério da igreja da esposa de Cristo. Deus a confundirá por meio do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. Eles não compreendem quem foi Elias, quem foi o sétimo anjo, quem foi o filho do homem, quem é o sétimo selo. E hoje eles não compreendem quem é João. Mas para quem tem luz, não está confundido. Brana foi Elias de Malaquias 4, olha, presta atenção. A quarta manifestação do ministério de Elias. O irmão Brana foi Elias? Não. O irmão Brana foi Elias? Foi. Depende de como você interpreta isto. João Batista foi Elias? Não. João Batista foi Elias? Foi. Jesus falou, se vocês querem receber, este é o Elias que devia de vir. Mas como que ele chamava? João Batista. Irmãos, é o ministério que vem sobre o homem. Deus usou o ministério de Elias 5 vezes. Usou sobre Tisbita, usou sobre João Batista, usou sobre Eliseu, usou sobre o Elias desta era que é Brana, e vai usar lá para os judeus. Mas é o espírito e virtude de Elias no ministério, tá certo? Foi o espírito de virtude em Eliseu. Eliseu era o Elias. Foi o espírito e virtude de Elias em João Batista, era João Batista. Foi o espírito e virtude de Elias em William Brana para restaurar, mas o irmão Brana era o irmão Brana. É João que está profetizando de novo? Sim. O pastor Osmar é João? Não. Aí eles tropeçam nisso. Aí eles acham que a gente não crê que o pastor Osmar era João. Pode chamar o pastor Osmar de João? Pode. A gente fala João para não ficar citando o nome do pastor. Tá certo? Mas era o ministério de João que estava sobre o pastor Osmar.
João é João da ilha de Patmos. Senão nós vamos crer numa reencarnação aqui, ué. João, o apóstolo e profeta da ilha de Patmos, ele teve a visão, ele comeu o livrinho, na visão. Mas aquele espírito e virtude de João veio sobre um ministério aqui, sobre um homem chamado pastor Osmar Rodrigues Costa. O ministério de João, o espírito e virtude de João, o apóstolo, veio sobre o pastor Osmar, para ele comer o livrinho e profetizar de novo, meu irmão. Me mostra que aquele João lá da ilha de Patmos comeu o livrinho. Não comeu. Sela, João. Não fales, não digas. Aí para esse João aqui que nós conhecemos ele, profetiza de novo. Não tem por que tropeçar. Receba luz, meu irmão. Viu? Não vai embora não. Fica para receber luz. O pastor Osmar é profeta? Não. O pastor Osmar é profeta? Sim. Não foi isso que o irmão Bruno disse aqui? Olha aqui, presta atenção. Agora, irmão Brana, poderia Jesus parecer com você? Ou seria Jesus ou algo assim? Olha, em um sentido da palavra, isto é exatamente a verdade. Em outro sentido da palavra, é o anticristo. Esta é a diferença entre o certo e o errado. Bom, é só termos luz. O pastor Osmar é João? Não, no sentido da palavra. Mas o pastor Osmar é João? É, em outro sentido da palavra. O pastor Osmar tinha o ministério de João. João é João. Por isso o pastor Osmar pregou, não há dois João. O pastor Osmar pregou, não sou João. Mas tem pessoas confusas com o ministério da esposa de Cristo, porque tem que se confundirem. Pastor Osmar é profeta? Não. Tá vendo aí? Não crê que o pastor Osmar é profeta dentro do ministério do sétimo anjo. Você não pode pôr um mensageiro profeta a mais, porque são 7 mensageiros. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui, Não compreende o irmão Brana quando era Elias, e eles não compreendem quando o irmão Brana manifestou o Filho do Homem. A mesma coisa que aconteceu lá com Jesus, acontece aqui com Brana, acontece no ministério de João. Confundiram João Batista quando ele era profeta, chamaram ele de Messias. Aí confundiram Brana quando ele era filho do homem, chamaram ele de profeta, João Batista. Porque o irmão Brana manifestou para nós o Filho do Homem. Presta atenção. Para quem tem luz, não está confundido. Brana foi Elias de Malaquias 4, a 4ª manifestação do Espírito e virtude do ministério de Elias. Amém? Amém. Ele não era Elias, ele tinha o ministério de Elias. A unção e a virtude de Elias estava sobre Brana para restaurar a doutrina apostólica e todas as coisas. A unção e a virtude de João, o que teve visão, o evangelista, estava sobre o pastor Osmar, para ele profetizar de novo e explicar para nós todos os mistérios que o irmão Bruno não pôde explicar. Não, isso é claro isso aí. Tá certo? Como é que você vai crer que o pastor Osmar era João? É um pouquinho de luz, é ter um pouquinho de luz. Pode chamar ele de João? Sim, fica à vontade, eu chamo ele de João. Pode chamar ele de profeta? Amém. Ele está profetizando de novo. Ele tem o assim diz o Senhor. Ela tem o assim diz o Senhor, o profeta diz. É o que eu li para os irmãos, né? Se der tempo eu vou ler aquele parágrafo. Mas olha aqui, como Eliseu, como João Batista, Deus tomou da unção, da virtude do ministério de Elias, o tisbita, e usou esses homens. Brana também foi o 7º anjo, de Apocalipse 10, 7, para abrir e revelar os 7 selos e os mistérios de toda a Bíblia, a 7ª trombeta. E quando o irmão Brana fez isto, abriu os mistérios de toda a Bíblia, revelou os 7 selos na 7ª trombeta, em sua carne ele manifestou o Filho do Homem. Brana é Jesus? Não. Brana é Jesus? Sim. Brana não queria ser Jesus, mas Jesus quis ser ele. Vai falar com Jesus. Brana não quis e não pode ser mesmo. Mas e o que nós vamos fazer se Jesus quis ser ele para abrir o livro e desatar os 7 selos?
cumprindo o sétimo selo. O Filho do Homem cumprindo o sétimo selo, que é a volta de Cristo, cumprindo Mateus 24:36, o dia e a hora, como provando sua palavra, 2:36, né? Provando sua palavra, 2:36. Olha aqui, vamos terminar com isso aqui, ó. Da mesma forma, muitos hoje estão confusos com o ministério de João, no ministério do pastor Osmar. O pastor Osmar é João? Sim. Você quer ouvir? Sim, é João. O pastor Osmar é aquele João da ilha de Patmos? Não. O ministério de João, a unção de João, a virtude de João, veio sobre o pastor Osmar como a virtude de Elias. Não para ter visões, tá certo? Não para revelar. O pastor Osmar tinha o ministério de João, não para ter visão como aquele João, não para revelar, mas para ver o que foi revelado pelo sétimo anjo, que Deus proibiu o irmão Branham de explicar. O pastor Osmar é profeta? Sim. O pastor Osmar é profeta? Não. O pastor Osmar é profeta porque representa a esposa de Cristo, que ela tem o assim diz o Senhor, de Branham, o ministério de uma só pessoa, preste atenção. Ela é profeta. É como está escrito, creia no irmão Branham. Faça como o pastor Osmar ensinou, creia do jeito que está escrito. O irmão Branham diz que ela é profeta. Nunca ele diz que ele é profeta, ela é profeta. Ela é um grupo, uma igreja. Ela não pode pregar. Ela é profeta, mas ela é a igreja. A igreja é um grupo, a igreja não pode pregar. Tá certo? Mas ela é João, o ministério de uma só pessoa, que representa ela para pregar. Amém? Amém. Irmão, não tem confusão para o eleito. Isso aqui foi o que o pastor Osmar ensinou para nós. Isso aqui foi o que o pastor Osmar pregou toda a vida dele. O pastor Osmar não pode ser um profeta maior, irmão, na qualidade de profeta, porque só existe 7 profetas, 7 mensageiros, ou 2 profetas, Paulo e Branham, diz o profeta. E o pastor Osmar pregou isso aqui. São 5 mensageiros e 2 profetas só. O irmão Branham foi o último profeta enviado aos gentios. Isso aqui também é para esclarecer alguns pastores aí, que tomaram também uma imagem nossa aí, da mensagem que nós pregamos, sobre os tipos que não falham. O meu filho Jonatas, ele faz ali as imagens para pôr de capa, né? Então, na mensagem os tipos não falham, nós pregamos sobre o quê? Sobre o novo nome de Jesus Cristo. Então nós colocamos ali, o Joe colocou ali, os 7 mensageiros e o pastor Osmar do lado. Fizeram o corte disso e pregaram o que eu estou pregando, que o pastor Osmar é o 8º. Isso é desonestidade desses pastores. Por que esses pastores que pregaram isto, que insinuaram que eu creio no 8º, não mandam os seus membros abrirem o YouTube e acham ali no YouTube uma mensagem que eu preguei que o pastor Osmar é o 8º? Mostra para eles. Esta mesma mensagem que eles fizeram isso, mande eles ouvirem ela inteira para ver se eles encontram ali eu pregando que o pastor Osmar é o 8º. Nunca preguei isso. Eu tenho luz para isso. Então o pastor Osmar não pode ser um profeta maior na qualidade de profeta. Porque você vai estar acrescentando ao livro fechado, que é 7 selos, 7 mensageiros. Presta atenção, porque só existe 7 mensageiros, 2 profetas maiores e 5 mensageiros. Paulo e Branham foi os 2 profetas que fecharam o livro da redenção. Agora presta atenção, Branham é profeta dentro do 7º selo. Porque foi aqui que ele exerceu o ministério de profeta. Branham, ele é profeta dentro do 7º selo. Irmão, o Filho do Homem manifestado na terra, o profeta dos profetas, Jesus, é profeta dentro do 7º selo. Nem Jesus Cristo manifestado para trazer para nós o ministério de pedra de coroa como Filho do Homem, foi um 8º. Ele estava dentro do 7º. Tá certo? No 7º anjo. João, a esposa, profeta, ela só é profeta dentro do 7º selo. Ela termina o 7º selo. Ela não sai do 7º selo. São 7 selos, 7 mensageiros, 7 eras. São só 7 espíritos, meu irmão, viu? Deus, o livro é selado com 7, é completo, com 7 mensagens.
Não existe oitavo, viu, meus irmãos ministros? Pode ficar sossegado, que eu tenho luz para saber disso. Agora, se vocês querem mentirem para as suas congregações, continue mentindo. O Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. O Espírito, o profeta e a esposa é o sétimo selo. O Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem para a terceira etapa verdadeira. Tá certo? E para terminar, somente isso aqui, um pouquinho mais de luz. Podemos chamar o pastor Osmar de profeta? Sim, mas não mensageiro à parte de Brana, do sétimo selo. Agora presta atenção, Apocalipse 10 é o profeta do último dia. Apocalipse 10 é o último mensageiro, o último profeta. Apocalipse 10 é o sétimo selo. Na última mensagem, Apocalipse 10 é Brana, o sétimo anjo. Apocalipse 10 é o anjo forte, o filho do homem. Apocalipse 10 é João, a esposa de Cristo. Sabe que ficou claro isso aí? Apocalipse 10 é o último selo. O irmão Brana é profeta do último selo, o mensageiro do sétimo selo. Jesus Cristo veio no último selo, no sétimo mensageiro, no sétimo anjo. E a esposa de Cristo é profeta dentro do sétimo selo também. Do último selo aberto. A esposa é profeta porque ela termina o sétimo selo, um único mensageiro. Viu? O irmão Brana teve esta manifestação. Você tem anjo forte, você tem sétimo anjo e você tem João, para formar uma única mensagem. Então, quando você pensar em João, João é Apocalipse 10, é profeta, porque Apocalipse 10 é profeta. Quando você pensar em Jesus voltando, pensa no sétimo anjo. O irmão Brana, ele é profeta. Ele é profeta para revelar Jesus em carne. Foi ele que trouxe Jesus para a terra. Eu creio que isso aqui é suficiente, meu irmão. Se isso aqui não esclarecer para você, você vai continuar confundido, viu? E eu vou orar por vocês, né? Esses irmãos ali da África que estão confundidos, né? Que vocês possam ouvir isto e pegar isto como luz, tá certo? Nós não diminuímos o irmão Brana, mas também não damos uma honra que ele não tem. Nós não diminuímos João, não diminuímos o pastor Osmar, mas não levamos também uma honra que ele não tem e que ele nem queria. Tá certo? Então, Brana é Jesus? Não. Brana é Jesus? É. O pastor Osmar é João? Não. O pastor Osmar é João? É. O pastor Osmar é profeta? Não. O pastor Osmar é profeta? É. Tudo dentro deste sétimo selo, a última mensagem, o último mensageiro. Querido Pai, queremos agradecer ao Senhor por sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, Pai. Que os teus filhos possam ser esclarecidos e recebam luz, Pai, da tua palavra. Nos ajuda, Pai, a nunca colocar o nosso próprio pensamento na sua palavra. Queremos permanecer humildes e submissos à palavra do dia, o mensageiro que o Senhor usou, Pai. Estamos aqui para entregar o que o Senhor já fez através do ministério de uma só pessoa. Não queremos honra, não queremos glória, Pai. Só queremos ser sinceros e verdadeiros para com a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém.